se aproximar, eu já tenho que ter alguma coisa protegendo o meu queixo. Pode ser até a mão aqui mesmo no queixo. Porque para quando ele chegar com o queixo aqui, ó, eu já vou estar protegendo. Sobre o queixo, a parte, certo? Mas se eu tô com alguma coisa aqui, ó, para quando eu coisa aqui, o que está acontecendo, cara? Por favor, cara, vamos brigar, não. Aí o cara quer brigar, não vamos brigar não, porque se eu tenho que estar me mantendo em atividade. Essa mão aqui, ele vai quebrar rapidinho, essa mão aqui, ó. Certo? Por favor, cara, briga não, mano. Certo? Vai brigar não? Não, né? Então pronto. Resolvemos o conflito. A gente pode adicionar o conflito sem necessariamente bater nele. Pode ser desse jeito. É por isso que ele acontece. Vamos começar no jiu-jitsu. Primeira história é a mão na frente do rosto. No mínimo aqui, ó. Porque se ele se aproximar, eu já estou aqui, né? Posso até pedir desculpa, por favor, cara. Essa aqui vai homenagem ao seu